Olá, meus amigos, nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Eu tenho uma palavra de Deus que vai transformar a tua vida. Eu gostaria que você pensasse o seguinte: a todo instante nós somos bombardeados pelo diabo para que ele tome o nosso tempo. São coisas que aparecem, televisão, rádio, pessoas chamando. O tempo inteiro o diabo está tentando distrair você para que você se ocupe com alguma coisa que não vai levar você a lugar algum. E a única forma de você vencer essas astutas ciladas do diabo, como está escrito em Efésios capítulo 6, é você se impregnar do Espírito Santo. É você começar a colocar aquilo que é bom diante dos seus olhos. Eu quero dar um conselho para você que transformou a minha vida. A minha vida era uma antes de utilizar essa estratégia, e hoje em dia a minha vida é outra completamente diferente. Eu comecei a imprimir versículos que falavam comigo profundamente. Eu li a Bíblia e aquele versículo que me tocava, eu imprimia e colocava no espelho do banheiro, e colocava na porta do quarto, e colocava ao lado da televisão, como por exemplo: não assista televisão, vai estudar a Bíblia, porque o povo perece por falta de conhecimento sobre as Escrituras Sagradas e eu não quero morrer. E eu comecei a espalhar centenas de mensagens de Deus na minha casa, e todo lugar que eu olhava, eu via a palavra de Deus, e eu começava a ver que eu estava tentando ser enganado pelo diabo, porque eu fiquei pensando: meu Deus, quanto tempo eu fui enganado pelo inferno, quanto tempo eu fiquei sem ler a palavra de Deus, vendo jogo de futebol, gritando, xingando, ficando nas redes sociais, na internet, falando com um monte de mulher, falando safadeza, até altas horas da madrugada. Quantas vezes o diabo me enganou. E desde o dia que eu comecei a colocar os versículos ao lado do computador, ao lado da televisão, no espelho do banheiro, no meu quarto, em todos os lugares da minha casa, não apenas eu, mas toda a minha família começou a ler a palavra de Deus, e começamos a conversar sobre a palavra de Deus todos os dias. E nós transformamos a nossa vida pela fé que nós temos em Jesus Cristo. Mas isso veio por um desejo interno de querer aprender a palavra do Pai. Muitas pessoas têm a sua Bíblia, meu amigo, mas está cheia de poeira na Bíblia. Tem gente que não sabe nem aonde a Bíblia está. Tem gente que não lê a Bíblia há mais de mês, há mais de meses, há mais de anos. Mas todo dia está de safadeza na internet. Todo dia está de brincadeira vendo vídeo idiota no WhatsApp. Todo dia está contando piada, falando palavrão, brincando, dormindo pra caramba, sem fazer nada da vida e morrendo de rir disso. Porque o diabo está tentando destruir a sua vida pela ignorância. Não pense você que o diabo vai querer destruir a sua vida matando você apenas, não, meu amigo. A pior destruição que existe para o ser humano é a destruição psicológica. Do ser humano saber que ele vai ser uma pessoa infeliz, miserável, que vai passar fome, que vai passar necessidade. O ser humano ele começa a ficar desesperado quando ele percebe que ele não tem perspectiva de vida, que ele não tem um objetivo de vida, que ele não tem condições de melhorar, porque ele está aprisionado pelo diabo, está aprisionado pelo inferno. E aí o ser humano começa a se desesperar, começa a reclamar da vida, começa a reclamar de Deus, começa a culpar todo mundo. Por que culpa? Culpa todo mundo, sabe por quê? Porque ele mesmo, ele não consegue enxergar o quão ele é idiota, o quão ele foi vagabundo durante todo esse tempo, que em vez de estudar, em vez de trabalhar, em vez de buscar conhecimento, em vez de buscar santidade, ficou na internet brincando, contando piada, ficou com os amigos falando coisas que não provêm de Deus. Em vez de ler a Bíblia, em vez de ler a palavra do Pai, se preocupou apenas em colocar coisas imorais diante dos olhos. Viciado em pornografia, imoralidade sexual, safadeza, cigarro, cachaça, mentira, cobiça, só pensa em dinheiro, só pensa em celular novo, carro novo, viagem. É o povo que não conhece a Deus e que está ardendo no fogo do inferno se não se arrepender dos seus pecados. Está ardendo no fogo do inferno. Quando você menos esperar, você vai morrer. Uma grande desgraça vai acontecer na tua vida. E aí você vai se lembrar do que Deus disse. Romanos 6,23 ensina que o salário do pecado é a morte. Você precisa compreender, meu amigo, minha amiga. Não adianta você querer fazer a vontade de Deus se você não obedece a Deus. Você não pode fazer a vontade de Deus como você quer. Tem gente que diz assim: ah não, eu amo a Deus porque eu não roubo,
Eu não mato, eu não faço mal pra ninguém. Como você não faz mal pra ninguém, minha amiga? Você coloca esse peito de fora na internet pra chamar a atenção dos homens. Você fica o dia inteiro de inutilidade, brincando, contando piada. Você é um instrumento nas mãos do inferno pra perpetuar a ignorância do diabo. E você acha que você não faz mal pra ninguém. E essa é a grande astúcia do diabo, é fazer você crer que você é uma pessoa boa. Eu vou citar um versículo pra você. Jesus, quando foi indagado, Senhor, você é bom. Sabe o que Jesus disse? Jesus, eu estou falando de Jesus Cristo. Você pode pesquisar esse versículo no Google. Jesus disse, ninguém é bom, somente Deus é bom. Estou falando de Jesus Cristo, meu amigo. Jesus Cristo disse que ele não era bom e que só Deus era bom. E tem muita gente aqui se achando boa. Tem muito vagabundo pilantra que não sabe nem quem foi Jesus Cristo, porque não obedece a palavra do Pai como ele ensina, não tem temor a Deus. A pessoa que vive na vagabundagem, brincando, rindo de tudo, falando palavrão à toa, dormindo, brincando, ficando até as altas horas da madrugada falando safadeza na internet. Sabe o que acontece com essa pessoa? Ela não conhece a Deus. Ela não conhece o Deus da Bíblia. Ela conhece o Deus da religião. O Deus da religião permite que você faça o que você quiser. O Deus da religião permite que você seja homossexual. O Deus da religião permite que você seja mentiroso, que você seja sem vergonha, que você seja uma pessoa que ama o dinheiro. Ele permite tudo. Você quer fumar? Pode fumar. Quer beber? Pode beber. Quer mentir? Pode mentir. O Deus da religião, ele permite tudo. Ele não tá se importando com a sua salvação. Ele está preocupado com a religiosidade. E a religiosidade é um espírito maligno que domina o coração do homem para afastá-lo dos conhecimentos do Senhor, do conhecimento da palavra de Deus. Porque não faz sentido você dizer que você crê em Deus e você não lê a Bíblia. Você imagina um advogado que se diz advogado, mas nunca estudou um livro de direito. Você imagina um engenheiro que se diz engenheiro e nunca estudou um livro de física, um livro de matemática. E nós estamos vivendo dias em que as pessoas se dizem cristãs e não têm nenhum conhecimento sobre a palavra do Pai. Isso é forte, isso é verdadeiro. Por isso que o inferno está cheio. Nós estamos vivendo dias de ignorância. Pessoas burras e ignorantes que não sabem nada da Bíblia e passam suas vidas de brincadeira, contando piada, falando imoralidade sexual, sem fazer nada de útil na vida de ninguém. São as pessoas que se dizem cristãs e que servem a Deus simplesmente por quê? Porque frequentam um templo religioso. Porque vão para uma igreja e tem um pastor. Não sabe nada da Bíblia, mas tem um pastor. Não tem nenhum compromisso com a palavra de Deus, mas diz que tem pastor. É o caso do pastor que diz que prega a palavra de Deus e que cuida das ovelhas, mas ele mesmo está na masturbação. Está viciado em pornografia. É um maldito desgraçado que prega mentira, que diz que dízimo é dinheiro, que engana as pessoas. Em vez de pregar a verdade que liberta, meu amigo, ele está pregando que dízimo é dinheiro. E dízimo nunca foi dinheiro. A palavra dízimo no dicionário português significa a 10ª parte. E 10ª parte de alimentos, como ensina Deuteronômio capítulo 14. Por isso, meu amigo, minha amiga, você que tem sido enganado por um falso profeta, Deus está te dando essa mensagem para que você acorde e que você saia dessa vida mentirosa e sem vergonha que você tem vivido. Deus tem observado a sua forma de viver. Deus tem observado os desejos iníquos, sujos, imundos, pecaminosos do seu coração. E a única forma de você se reconciliar com o Pai é você se arrependendo dos seus pecados. Jesus disse isso em Marcos capítulo 1, versículo 15. Arrependei-vos dos vossos pecados e convertam-se dos seus maus caminhos. Existem muitas palavras que nos ensinam que nós temos que nos arrepender dos nossos pecados e nos converter aos caminhos do Senhor. Mas não é todo mundo que se arrepende dos pecados que se encontra com Deus, porque tem muito vagabundo, muita vagabunda que diz assim: ah, eu me arrependo dos meus pecados. E na primeira oportunidade que o diabo oferece, não sabe dizer não pro pecado. E quer viver uma vida de ignorância. Aí a pessoa começa a viver a sua vida acreditando que pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus, que Deus vai abençoá-la. Que pelo simples fato de ouvir a palavra de Deus e dizer amém, que ela irá ser salva. Não, meu amigo, minha amiga. Somente aquele que sabe dizer não ao pecado. Somente aquele que luta para que a sua alma seja completamente entregue a Deus. Para que faça apenas a vontade de Deus. Somente essa pessoa será salva. Se você tem algum pecado na sua vida, algum vício, alguma tristeza, depressão, angústia, mágoa, cobiça,
Você precisa fazer uma transmutação dos valores. Você precisa abandonar tudo aquilo que o diabo colocou no seu coração. E a única forma de você abandonar aquilo que o diabo colocou no seu coração é colocando... Uma das formas que você tem é escrevendo milhares e milhares de versículos, espalhando pela sua casa, para que aonde quer que o diabo te ofereça o pecado, tem lá um versículo para te alertar sobre o que Deus diz a respeito daquele pecado. Certa vez eu conheci um homem que se masturbava no computador. É um conhecido meu de infância. E eu falava: meu amigo, mas por que você faz isso? Ah, é legal. Você acha que Deus não está te vendo? Você que está me ouvindo, você acha que Deus não tem visto você ver vídeos pornográficos, fotos pornográficas, as suas conversas imorais? Você que é um homem casado, será que você não tem visto que o adultério está destruindo seu casamento e que o diabo vai destruir a tua vida? Quando você menos esperar, você vai morrer porque o diabo vai armar uma cilada para você? E você, menininha, que está na internet brincando, já reparou quantos homens marcam de sair com as meninas e marcam de sair, sabe o que acontece? Eles matam. Porque na maioria das vezes não são homens. São pedófilos, são bandidos que marcam com essas meninas bobas e inúteis e levam elas para algum lugar e as matam e as estupram. Você está achando que é brincadeira? Você acha que o diabo, ele é gente boa com você? Todo demônio, ele se faz de simpático. Porque se o diabo tem uma estratégia, essa estratégia é ser simpático. Porque quando nós somos simpáticos, as pessoas se aproximam da gente. E o diabo, ele não quer afastar a presa. Imagine um alçapão com alpiste. O passarinho, ele é induzido a comer aquele alpiste fácil. Mas quando ele menos espera, o alçapão se fecha e ele fica preso. Assim é você com o pecado. O diabo tem oferecido para você o alpiste e você está trancado nas jaulas do inferno. Por isso a sua vida é um inferno. Por isso nada dá certo na tua vida. Por isso a sua vida é uma desgraça, a sua vida é uma tristeza. Você é uma pessoa vazia. Você sente que ninguém ama você, você sente que ninguém gosta de você, você sente que nada do que você faz dá certo. Você sente que você não é uma pessoa inteligente, você sente que você é uma pessoa burra. Você sente que a sua vida não tem futuro. Você sente que a sua vida é uma desgraça, porque você está preso ou presa nos grilhões do diabo, na gaiola de Satanás. Mas Deus está te dando essa palavra agora, para que você rompa com esses grilhões do inferno, para que as correntes que estão te aprisionando nessa cela, nessa jaula, elas sejam quebradas, para que você quebre essa jaula, para que você seja liberto, para que você veja a luz de Cristo. Porém, a palavra do Pai é a verdade. Se você quer obedecer a Deus, você tem que se arrepender verdadeiramente. A palavra de Deus não ensina que, diga perdão a Deus e Deus te perdoará, não. A Bíblia fala lá em Jeremias 29, em 2 Crônicas, capítulo 7, versículos 13 e 14, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração, todo o vosso coração. Isso significa que você só vai se encontrar com Deus quando você decidir verdadeiramente abandonar o pecado. Enquanto você ficar acariciando esses pecados, enquanto esse pecadinho que você acha que não tem problema nenhum permanecer na sua vida vai continuar sendo uma desgraça. E você vai morrer, você vai pro inferno. Não pense você que Deus te perdoa. Tem muita gente dizendo assim: irmão, eu adoro a pregação da palavra do Pai, eu adoro ler a Bíblia, mas eu não consigo me livrar de algum pecado. Meu amigo, enquanto você não retirar esse pecado da sua vida, é porque você vai para o inferno. Porque aquele que é de Cristo não aceita o pecado na sua vida. Aquele que é de Cristo chora. Aquele que é de Cristo pede perdão para o Pai. Aquele que é de Cristo pede a força do Pai, a graça do Pai para se livrar daquela obra do diabo. Porque o homem de Deus, ele não pode servir a Deus e a Belial. A palavra de Deus ensina isso. Nós temos que servir somente a Deus. Por isso, meu amigo, você que está aí, você que está me ouvindo nesse exato momento, é muito fácil ir para a religião. Ir para a religião, você só precisa ir para a igreja e viver uma vida mentirosa diante dos olhos do Pai. Enganando as pessoas, mentindo, devendo dinheiro, com orgulho no coração, maltratando o pai, maltratando mãe, maltratando marido, maltratando esposa, maltratando filho, reclamando da vida, murmurando, se exasperando contra Deus, reclamando de Deus, reclamando de tudo, reclamando de todos, se fazendo de vítima. É muito fácil ser um religioso vagabundo. É só você ouvir uma música gospel e permanecer no pecado. É só você ir para a igreja e não ter nenhum conhecimento da palavra de Deus. É só você dizer amém para o seu pastor. É isso que o diabo quer de você.
O diabo quer que você vá para a igreja. O diabo quer que você tenha um pastor. O diabo não quer que você leia a Bíblia. O diabo não quer que você abandone o pecado. O diabo não quer que você ajude o pobre ou necessitado. O diabo não quer que você se afaste dos pecados do mundo e de toda a concupiscência que esse mundo iníquo te oferece. O diabo lança o anzol. E assim como um peixe, você burro, você vai lá e morde o anzol. E o diabo te fisga e te pisa e te coloca no sofrimento e te coloca na angústia e você não vê saída. Você está preso nas jaulas do diabo. A única forma de você romper com esse grilhão do inferno é se arrependendo verdadeiramente dos seus pecados, entregando a sua vida a Jesus Cristo agora. É agora que Deus está falando com você. Não adianta você ouvir hoje e pensar. Você tem que tomar uma decisão, é agora. É agora que você vai ter que excluir rede social. É agora que você vai ter que se afastar daqueles maus amigos, aqueles colegas falsos que só usam você para falar besteira, tomando seu tempo. É agora que você tem que abandonar o cigarro. É agora que você tem que abandonar a cerveja. É agora que você tem que destruir esses altares que você levou para outros deuses, para idolatria, para a imagem do inferno. Tem gente que tem imagem de pombagira, imagem de santo, meu amigo. Êxodo 20 ensina: não farás imagem de nada nessa terra e nesse céu. Você não pode fazer imagem de nada. Isaías 41 ensina isso claramente. Deus vai destruir aquele que faz imagens. Deus vai destruir aquele que adora outros deuses. Lembre-se da história de Manassés, meu amigo. Você precisa se arrepender verdadeiramente como Manassés se arrependeu. Não adianta você ficar acariciando o pecado na sua casa. Enquanto você não der um basta e romper com todos os grilhões do diabo que estão te aprisionando a essa célula, Deus não vai te libertar. Deus não vai te libertar. Deus só quer homem de atitude. É homem que sabe o que quer. Eu quero romper com o pecado e eu vou romper de vez. Eu vou abandonar a rede social. Eu vou abandonar a mentira. Eu vou abandonar as más amizades. Eu vou começar a estudar. Eu vou começar a trabalhar. Eu vou começar a ler a Bíblia. Eu vou espalhar a palavra de Deus pela minha casa. Eu vou parar de ver televisão. Eu vou parar de me vestir como uma prostituta para chamar a atenção dos homens. Eu vou começar a focar na palavra de Deus. Eu vou começar a focar em ajudar o pobre ou necessitado e andar conforme Deus manda, porque eu quero ser filho de Deus. Assim diz um homem verdadeiro de Deus e uma mulher verdadeira de Deus. Agora tá cheio de vagabundo aí que diz amém e não pratica nada do que Deus manda. Ezequiel 33 fala claramente sobre isso. As pessoas estão vivendo uma mentira achando que Deus está sendo enganado. Ah não, Deus me ama como eu sou. Não, meu amigo. Leia Tito capítulo 1, versículo 16. E você vai ver, eles dizem que me amam, mas com atitudes eles são abomináveis e incapazes de qualquer boa obra. Deus te detesta, Deus te odeia. O salário do pecado é a morte, está em Romanos 6,23. O diabo tem feito as pessoas crerem que Deus ama todo mundo como todo mundo é. Meu amigo, minha amiga, a Bíblia fala em Gálatas 2 sobre ser nova criatura. Ser nova criatura é você abandonar tudo aquilo que não provém de Deus e começar a fazer a vontade do Pai. Aquele que não for nova criatura não pode entrar no reino dos céus, está escrito. Não pense você que você vai entrar no reino dos céus com pecado. Você quer a prova bíblica? 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Sejam santos como santo é aquele que te chamou. Pega o seu dicionário português e veja a definição de santo. Santo é alguém perfeito, imaculado, sem pecado. E a única forma de você ser santo é se entregando ao Espírito Santo, como o nome já diz, santo. O Espírito Santo, ele nos santifica. Ele nos purifica de todos os nossos pecados. Lembre-se do tição tirado do fogo. O Espírito Santo, ele vai moldando a sua vida, ele vai arrancando cada pecado da sua vida e vai te transformando à imagem e semelhança de Deus. Ele vai te reconstruindo. Quanto mais você ora, quanto mais você obedece, quanto mais você prega a palavra de Deus, quanto mais você ajuda o pobre necessitado, mais o Espírito Santo te ajuda. E tem gente aqui que continua com a mesma fé há anos e anos. Sabe por quê? Porque não tem o agir do Espírito Santo na vida. Tem o agir do pastor, tem o agir da religião, tem o agir da mentira. É uma pessoa que vive uma enganação. 2 Coríntios capítulo 11 ensina que os servos do diabo, eles se disfarçam de ministros da justiça. Por isso que nós vemos pessoas hoje em dia que dizem: ah, eu sou católico, ah, eu sou evangélico, ah, eu sou espírita, ah, não sei o quê, mas são pessoas sem caráter, são pessoas que não conhecem a palavra de Deus, são pessoas mentirosas, sem vergonhas, que traem suas esposas, traem seus maridos. São pessoas que são dignas, 2 vezes mais merecedoras do inferno, como disse Jesus Cristo. Por que eles são 2 vezes mais merecedores do inferno? Porque eles conhecem a palavra de Deus. Eles sabem que existe um Deus, mas eles se negam a obedecer aquilo que a Bíblia manda.
E eles adaptam a Bíblia à sua forma pecaminosa de viver. E aí está o evangelho de Satanás. Aquele mesmo evangelho que o diabo pregou para Jesus Cristo em Lucas 4 e Mateus 4. Se você abrir a sua Bíblia em Lucas 4, você vai ver em Mateus 4. O diabo pregou a Bíblia para Jesus. O diabo disse: pula, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os seus caminhos. O diabo pregou a Bíblia para Jesus. Você quer mais uma prova bíblica de que o diabo ensina a Bíblia de forma errada para induzir você ao erro e à morte? Gálatas capítulo 1, versículo 8. Existem dois evangelhos sendo pregados. O evangelho verdadeiro que cura e liberta e chama o pecador ao arrependimento dos pecados para que ele retorne à sua essência, encontrando o Deus da Bíblia, e o pecado e o evangelho mentiroso que aceita o pecador como ele é. O evangelho mentiroso que não tem compromisso com Deus da Bíblia é o evangelho mentiroso que está pautado em doutrinas judaicas. É o evangelho mentiroso que canta musiquinhas. É o evangelho mentiroso que te chama para culto. É o evangelho mentiroso que não te limpa do pecado e torna você 2 vezes mais merecedores do inferno, porque é um evangelho ensinado pelo diabo. Essas palavras são poderosas. Você que me ouviu, tenha certeza. Se você não se arrepender, você vai morrer. Se você não se arrepender, o salário do pecado é a morte, está em Romanos 6, 23. Se você não se arrepender, Levítico 26 ensina que as maldições irão cair sobre você. Se você não abandonar o seu pecado agora, Deuteronômio 28 ensina que você vai ser ferido com loucura, com doenças incuráveis, com desgraças. Você vai ser perseguido pelos seus inimigos, você vai ser morto, tem muita gente querendo te matar. O diabo já armou muito laço para a tua vida. E Deus está usando a misericórdia para te avisar que se você não abandonar o pecado, você vai morrer. Você vai morrer, eu não estou brincando com você, eu estou falando para você cheio do Espírito Santo de Deus. Essa pode ser a última mensagem que você está ouvindo na sua vida. Eu não estou brincando com você porque você sabe que o diabo tem tentado te matar. Você sabe que você tem sentido uma grande angústia no seu coração, pensamentos suicidas, pensamentos de morte. Você sabe que Deus tem avisado para você há tempos que você tem que abandonar essa vida de pecados e mentiras. E esse pode ser o último aviso do Senhor. Assim avisa o Santo de Israel, o Rei dos Exércitos. Ou você abandona o pecado e me obedece, ou eu vou te matar e te lançar no fundo do inferno, para que você sofra com Satanás e seus anjos, não por um dia, não por uma semana, não por 100 anos, mas por toda a eternidade. Todos os dias da sua vida, a cada segundo da sua vida. Eis que coloco diante de ti caminhos de vida e caminhos de morte. Eu estou usando a minha misericórdia com você, para que hoje você ouça a minha voz e faça a minha vontade, porque eu não tenho prazer na morte do ser humano, mas eu sou justo e eu tratarei cada um conforme as suas obras. Ou você me obedece e entra pelos caminhos da vida eterna, andando em justiça e retidão, ou você vai para o inferno. Quando você menos esperar, uma grande desgraça vai acontecer na sua vida e você se lembrará que um dia um profeta meu anunciou para você os caminhos da salvação e que você não quis segui-lo. Assim avisa o Senhor. Queridos, até aqui me entregou o Espírito Santo. Cheguei a me arrepiar falando isso aqui, porque é muito forte. Somente aqueles que querem obedecer ao Pai podem receber a plenitude do poder de Deus e do conhecimento divino. Por isso eu trabalho todos os dias para o reino dos céus, chamando você ao arrependimento dos pecados. Eu não quero seu dinheiro, eu não quero a sua amizade. Eu não quero nada teu, eu não quero nem que você me conheça. Eu só quero que você abandone o pecado e que a partir de hoje você comece a espalhar a Bíblia pela sua casa. Eu quero que a partir de hoje você se levante contra o inferno e que você faça orações fervorosas a Deus, pedindo perdão pelos seus pecados, para que Ele te mostre o caminho da salvação, porque você nasceu para ser feliz, você nasceu para vencer, a sua família ela precisa ser unida. Você nasceu para ser feliz, eu vou repetir novamente, você não nasceu para ser derrotado. Tudo aquilo que o diabo fala na sua mente, ele fala porque você não tem a proteção do Espírito Santo. Mas a partir do momento que você clamar a Jesus todos os dias, tendo a plena convicção de que, embora você não veja, Jesus está ao seu lado guiando você, então, meu amigo, minha amiga, a sua vida será completamente transformada, porque Deus tem visto a sua dor, Deus tem visto a sua desilusão, Deus tem visto que você tem sido um bibelô nas mãos do inferno. Mas o Senhor vem com essa palavra agora, nesse momento, para libertar os cativos das mãos de Satanás, para abrir essa jaula que você está preso, porque Deus te ama. E o Espírito dele vai resgatar todo aquele que ele quer. Todo aquele que ele ama vai ouvir essa mensagem. Você que ouviu essa mensagem é porque Deus te ama.
Ou você acha que você ouviu essa mensagem simplesmente porque foi ao acaso? Nada é por acaso. A palavra de Deus ensina que até os fios das nossas cabeças estão contados. Todos os nossos cabelos, todos eles estão contados. Por isso, meu amigo e minha amiga, essa palavra é uma palavra de salvação e uma palavra de condenação. Ou você abandona o pecado e recebe a vida eterna, ou você vai continuar no pecado. E vou repetir, Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Nosso telefone para que você receba pregações diariamente é 021 981 719616. Repetindo, o WhatsApp do Ministério Jesus Não Mente para que você receba pregações e orações diariamente, 021 981 719616. Meus amigos, nós não estamos brincando com o diabo. Nós vamos destruir os diabos mais poderosos que existam nesse mundo. Não há principado e potestade que fique de pé diante do poder do nosso Senhor, Rei dos Reis e Senhor dos Exércitos. Eu chamo vocês, eu convoco vocês para que juntos nós possamos levar essas mensagens adiante, tendo a plena convicção de que milhares e milhares de pessoas estão sofrendo em suas casas nesse momento. Há pessoas que têm vergonha de ouvir a palavra de Deus. Há pessoas que têm vergonha. Pessoas que estão buscando ao Pai, mas não conhecem o caminho da salvação. Pessoas que estão perdidas dentro de um sistema religioso, pulando de igreja em igreja e não encontrando o verdadeiro Deus. Eu quero lembrar a você que o verdadeiro Deus, o Deus poderoso, o Deus altíssimo e soberano, o Pai de Cristo, Ele é o Deus da Bíblia. Somente a Bíblia vai te mostrar quem é o verdadeiro Deus. A religião, como eu já disse, ela não vai te mostrar esse verdadeiro Deus. E você pode ver essa palavra em Atos capítulo 17, versículo 23, onde Deus ensina que o Deus ensinado nesses templos é um Deus chamado desconhecido. É um Deus desconhecido, por isso que as pessoas estão dentro da igreja e não conhecem a Deus, não têm o mover de Deus, não têm o poder de Deus, não têm a unção de Deus, não têm o Espírito Santo. Mas esse Deus maravilhoso, soberano, Ele se revela aos verdadeiros de coração, aos que querem fazer a vontade do Pai e glorificar o seu santo nome nessa terra. E a esses ninguém pode vencer. Nós somos deuses. O Salmo 82, versículo 6 ensina isso. João capítulo 10 ensina que nós somos deuses. As Escrituras não podem ser anuladas. Todo aquele que recebeu o Espírito Santo, ele tem toda a autoridade para pisar sobre a cabeça das serpentes e dos escorpiões. E o diabo não lhes tocará, como ensina Lucas 10, Marcos capítulo 16, versículo 15. Inúmeras são as passagens onde Deus nos ensina isso, meu amigo. Então tome posse da sua promessa, vista a sua armadura. Leia Efésios capítulo 6 agora. É uma ordem do Senhor. Revista-se com toda a armadura de Deus para que você possa estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, Jesus Não Mente, o Evangelho da Porta Estreita. São mais de 1.400 pregações para abençoar a tua vida. Acesse a nossa rádio em www.jesusnãomente.net. São mais de 69 mil pessoas ouvindo a nossa rádio todos os dias. Meu amigo, pare de pecar. Ouça a rádio, ouça as pregações, pregue a Bíblia na sua casa, faça bilhetes, espalhe a Bíblia pela sua casa inteira, se impregne do Espírito Santo. E o Espírito Santo te dará força e poder para destruir o diabo e recuperar a felicidade que o diabo tem tentado roubar de ti. A tua fé, meu amigo, vai te fazer vencer todas as adversidades e apagar todos os dardos inflamados do maligno. Lembre disso, meu amigo e minha amiga. Assim diz o Senhor, e lembre-se, ou você vai viver a partir de hoje, ou você vai morrer muito em breve. Assim avisa o Santo de Israel. Fique na paz.